Lucas 14, do versículo 25 ao 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombam dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu trouxe essa palavra sobre renúncia principalmente, porque eu acredito que muitas pessoas, elas pensam que renúncia é só deixar o que fez para trás e continuar. Mas eu entendi, porque essa palavra serve primeiramente para mim, eu entendi que a renúncia, para você ser capaz de renunciar, você tem que amar, você tem que querer renunciar, você tem que ter prazer em renunciar às coisas para seguir a Jesus. Então, quando a gente diz renúncia, quando é renúncia a Jesus, eu acredito que é colocar Jesus antes de si mesmo. Colocar Jesus antes de todas as coisas. A nossa relação com Jesus não é uma preposição de dar e receber, em que sacrificamos algumas coisas e não outras. Quando nós dizemos renúncia, é tudo. Não é simplesmente uma coisa ou nem outra. Nosso amor por Jesus tem que ser tão real, tão perfeito e tão forte, que todo o resto desaparece e devemos estar preparados para entregar tudo. Renúncia é ser obediente. Renúncia é compartilhar a paixão do Senhor para o mundo. Renúncia é amar a palavra de Deus. Renúncia é ler e ser nutrido pela palavra de Deus. E renúncia é permanecer na palavra de Deus. Então, renúncia é tudo aquilo que te traz para mais perto de Deus. Que te traz para os caminhos de Deus. Jesus explica nesse capítulo, no 14, do 25 ao 33, que segui-lo é mais importante. Segui-lo é mais importante. Mas não, quando ele diz quando ele diz que se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãs e irmãos, ele não está dizendo que você tem que deixar a sua família, simplesmente largar e deixar de amar a sua família. Não é isso. Porque quando a gente está nos caminhos do Senhor, amar a família é muito importante. Amar a vida é muito importante. Não é você deixar para trás. Só que o amor por Jesus, o amor por Deus tem que ser maior do que essas coisas. A gente tem que saber renunciar com amor. Saber renunciar com amor. E ele ensina que o amor ele não vai propor ódio como razão de vida. E outra condição para segui-lo é pegar e carregar a cruz, caminhando atrás dele.
ir atrás dele e não é somente seguir seus passos, mas viver como ele viveu, como Jesus viveu. Não se trata de um sofrimento, mas de vida entregue por amor, para a redenção do mundo. Para fazer isso, Jesus diz que é preciso calcular bem se vamos assumir com toda firmeza. Porque nos versículos vocês viram a história daquele homem que começou a construir uma torre, mas antes ele não calculou o que precisava usar para construir aquela torre. E quando chegou no meio, ele já não tinha mais nada. E as pessoas estavam zombando dele. Como uma pessoa vai construir algo e não tem tudo o que ele precisa para terminar? Do contrário, vai ser como esse rei. Vai ser como esse rei. Se a gente não assumir a renúncia com amor, com cuidado, tudo vai por água abaixo. Então, é preciso calcular tudo. Do mesmo modo, devemos agir conforme queremos seguir a Jesus, vendo aonde ele vai e seguir para valer. Hoje, é muito difícil renunciar por amor. Mas, mesmo assim, nós devemos ter forças e continuar pregando o amor, continuar pregando a verdade. Porque mesmo não tendo pessoas que consigam renunciar como nós queremos, porque às vezes nem nós mesmos sabemos renunciar para estar seguindo a Jesus. Porque a gente ainda fica um pouco preso a algumas coisas do mundo. Isso é normal. Mas a gente sempre tem que estar seguindo para conseguir renunciar tudo por amor a Jesus. Então, nós não podemos seguir a Jesus só até certo ponto. Não funciona. A renúncia que Jesus exige para segui-lo é o mesmo que realizou quando venceu as tentações do inimigo. A proposta de Jesus mexe com todas as estruturas da sociedade. Em nosso seguimento de Jesus, teremos que enfrentar muitas coisas na sociedade. Seguir significa pegar a cruz. Quando Jesus diz: quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E isso não significa o sofrimento, mas sim a sua entrega ao amor. Renúncia é seguir a Jesus para uma vida nova e aceitar as mudanças que Ele quer fazer em nós desde o nosso desapego às pessoas. O seguimento a Jesus implica na renúncia e no desapego das nossas ideias e vontade própria, como também dos nossos bens, dos nossos ídolos. Jesus, ele quer mostrar um mundo, uma nova maneira de ser, de viver. E a nossa sociedade, ela está tão doente, a gente vê tantas coisas acontecendo no mundo, que é difícil. São pessoas que nem acreditam no amor de Deus, nunca nem ouviram falar no amor de Deus. E a gente vê essas pessoas doentes, essas pessoas vivendo uma outra vida totalmente diferente daquilo que Jesus quer para nós. Então, nós precisamos estar dispostos a sentir, crer e viver uma nova vida com Jesus, para estar seguindo a Jesus. Porque quando a gente vem aqui na frente e decide aceitar a Jesus, a gente tem novidade de vida todos os dias. Todos os dias. Quando eu decidi aceitar a Jesus, eu pude sentir, eu pude ouvir, eu pude crer no amor de Jesus. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui tiveram a mesma experiência. Porque muitas vezes às vezes a gente profere tanta coisa ruim que sai da nossa boca. Às vezes acontece alguma coisa e a gente volta àquilo que eu disse uma vez da murmuração. Porque a gente, às vezes, esse tipo de coisa é uma renúncia, é um tipo de renúncia. A gente tem que renunciar à murmuração. Isso também é uma forma de estar renunciando às coisas para estar na presença de Deus. Como eu disse para vocês no começo, precisa amar, precisa querer renunciar. Não é simplesmente, eu só vestia roupa curta no passado e agora vou usar roupa longa. E o coração?
As coisas mais importantes eu não consegui renunciar. As coisas mais importantes eu não consegui renunciar. Que é amar ao próximo. Que é deixar algumas atitudes suas do passado no passado. Por isso, muitos fracassam no propósito de Deus. Na entrega. Porque não quer sentir, não quer acreditar, não quer aceitar essa renúncia. Não é fácil amar, nem tampouco fácil assumir os encargos que o amor nos propõe. É como no casamento. Quando a gente está solteiro, a gente vive uma outra vida. Quando nós decidimos nos casarmos, tudo que de solteiro, a gente tem que parar de fazer. Porque a gente tem que nos dedicar àquele casamento, a viver aquele casamento. Nós não vamos ter as mesmas amizades, nós não vamos ter as mesmas atitudes. Você, talvez, quando você era solteiro, você chegava em casa e não tinha compromisso nenhum. Só chegava, tomava banho e assistia TV. Não, hoje você chega em casa e tem várias outras coisas para fazer. Porque você tem um casamento para cuidar. Você tem uma família para cuidar. E isso tem que ser prazeroso. Não é casar e falar, nossa, minha vida antes era muito melhor. Para que eu fui casar? Isso é um exemplo de renúncia. E quando você decide sair do mundo e vir para Cristo, você precisa renunciar tudo com alegria. E precisa ser prazeroso e sentir o sobrenatural de Jesus. Assim como Jesus nos diz, se alguém vem a mim, Ele quer nos dizer, se você quer me seguir, você deverá viver a lei do amor, você terá que amar como eu amo, viver como eu vivo, sofrer como eu sofro, pensar como eu penso. A renúncia é maior, e é maior do que as coisas que a gente vê, é muito maior. Então, não adianta, como eu disse, não adianta a gente só simplesmente deixar algumas coisas que a gente fazia para trás, mas o amor de Deus, a renúncia para viver esse amor de Deus, precisa ser muito maior. E para finalizar, eu digo para vocês essa noite, esteja disposto a renunciar a coisas da sua vida. Esteja disposto a renunciar a coisas da carne. E esteja disposto a renunciar uma amizade que não acrescente nada na sua vida. Uma simples música que às vezes que é do mundo, você escuta, que você fica escutando. Nós devemos renunciar, porque isso são pequenas coisas, mas para Jesus, ele já vê que não é uma renúncia. Claro que existem muitas outras coisas que Jesus está vendo, mas a gente tem que começar das poucas coisas para Jesus conseguir nos atingir de verdade, para a gente conseguir sentir tudo que a gente precisa sentir. Porque são essas pequenas coisas que fazem a diferença para estar na presença de Deus. Decida entrar para o seu secreto e orar imaginando somente o reino de Deus, sem pedir nada para a sua vida. Só peça sentir mais dele. Sentir esse amor grandioso. Nós precisamos nos humilhar. Precisamos renunciar àquelas atitudes que nos afastam de Deus. Precisamos nos entregar àquele que é digno do nosso amor. Porque só Ele é digno do nosso amor. Então eu digo para vocês, irmãos, procurem mais se entregar a Jesus. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes... tem gente que não tem forças nem para orar. Tem gente que não consegue nem se ajoelhar para estar orando. Ou sentado. Ou aqui na igreja. Às vezes o momento que consegue orar é aqui na igreja. Mas nós devemos tirar um tempo para Deus. Nós devemos tirar esse tempo para Deus. Nós devemos tirar um momento no nosso secreto para estar conversando com Deus. Ele quer isso de nós. Ele quer que nós nos humilhamos a Ele. Nós devemos nos humilhar a Ele. Porque Ele quer atingir o nosso coração. E eu vejo muitas pessoas que não conseguem nem abrir o coração para Deus. Nós devemos renunciar
até essas atitudes de não conseguir nos ajoelhar para estar orando. Amém? Eu agradeço a oportunidade.